Mateus 13, nós vamos usar esse texto como base para nós pensarmos um assunto muito importante, muito simples, mas muito importante para a nossa vida. Mateus 13:3 diz assim, se você está em casa nos acompanhando, você também pode fazer essa leitura junto conosco. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, estou enrolando, hein? Onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, e outras a 70 vezes, e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra fale profundamente no nosso coração. Revela-te a nós, é o desejo do nosso coração. Não queremos apenas conhecimento, mas revelação da tua palavra. Revelação profunda, no nome de Jesus. Amém. Amados, pode se sentar. Hoje de manhã eu já compartilhei um pouco dessa palavra, algumas coisas que Deus tem falado aos nossos corações. E eu tenho certeza que essa palavra vai fazer você refletir em algumas questões simples, mas necessárias. Esse texto, muito conhecido por todos nós, ele nos fala de uma parábola. E nessa parábola, nós vemos duas coisas muito importantes: a semente a ser plantada e o solo na qual essa semente está sendo plantada. Uma semente, ela pode produzir, quando plantada, regada, ela pode produzir muitos frutos. Uma semente boa, plantada, pode dar muitos frutos. Uma semente ruim, às vezes plantada, não vai virar nada. Contudo, o que está em questão nessa parábola não é a semente. Por quê? Se você prestou atenção no texto que nós lemos, esse texto, Jesus está falando que a boa semente, a semente, é a palavra de Deus. E não há sombra de dúvida, não há questionamento entre nós cristãos que essa é uma boa semente, a melhor semente. Essa semente, ela é a melhor. Então ela não é uma semente ruim. Então não vamos questionar se a semente é boa ou não, porque ela é excelente. A palavra de Deus é uma boa semente, a melhor. O que está em questão nesse texto e o que está em questão aqui para o nosso crescimento é o solo. É como está o solo, a terra. E se você prestou atenção, você sabe que o solo não é outra coisa a não ser a nossa própria vida, o nosso coração. Preste atenção, coisa simples, mas necessária que nós venhamos a saber. Semente, palavra de Deus, solo, eu e você. A semente, ela é plantada no solo, em mim e em você. E agora eu quero te fazer uma pergunta e vem a reflexão da mensagem de hoje. Por que que a boa semente, quando é plantada em alguns de nós, não dá fruto?
A semente não está em questão, porque a semente é excelente. Então, só existe um motivo. A palavra de Deus, quando é plantada em nós, não dá fruto, porque nós estamos com o solo com problema. O nosso solo, a nossa vida, o nosso coração não é solo preparado para receber uma boa semente. Então, quando cai em nós, acontece algumas coisas, e vou resumir em uma coisa só. Às vezes, quando nasce, não dá fruto, porque o nosso solo não é fértil, não está preparado para receber a palavra de Deus. Recebemos, ela cai, mas ela morre. E é exatamente o que eu quero falar sobre maturidade. Nós cristãos precisamos amadurecer nessa área. Nós precisamos preparar o solo do nosso coração para receber essa palavra. Para receber qual palavra? A palavra de Deus. Não a palavra da Carla, do Luiz, do João, do Pedro, mas a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus, ela cai em nós, nós temos que produzir. Cristão maduro é solo fértil. Cristão preparado para receber a boa semente. Aí quando ela cai em nós, ela faz o quê? Ela vai crescendo a ponto de dar muitos frutos. Você pode me perguntar, mas quais são os frutos? Depende de que árvore é você. Cada um de nós somos diferentes. O problema não é se somos diferentes, é o problema que nós estamos recebendo a palavra e não estamos produzindo. Não cresce nada em nós, porque o nosso solo não está preparado. Estou batendo nessa tecla, porque isso tem que entrar no nosso coração e ser uma verdade na nossa vida. Prepare-se, comece a se preparar. Você pode estar fazendo agora aí numa reflexão, né? Meu Deus, quem sou eu? A palavra está caindo, imagino que todo mundo está fazendo isso agora. E tem que ser assim mesmo, irmão, se analise. Porque eu não vou fazer isso para você, não. Quando essa palavra chegou em mim, eu comecei a olhar meu solo. Falei, meu Deus, será que tem espinho aqui? Será que está sufocando a tua palavra? Será que tem muitas pedras aqui em mim? O meu coração é uma pedra que está caindo a palavra e está matando? Será que não tem profundidade em mim? Então, nós temos que começar a analisar essas coisas. Porque senão, nós vamos viver a vida inteira de uma forma superficial, falando que somos e na verdade nós só temos aparência. E não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós falamos que nós somos dele e nós venhamos a produzir nele. Ninguém foi feito para não fazer nada. Ficar exatamente parado, sentado e satisfeito. Todos nós nascemos com propósito diferentes, porém com propósito de produzir alguma coisa. O que você vai produzir, eu já não sei. Eu sei o que eu vou produzir, porque eu sei que está caindo. Qual é a semente que está em mim? Qual é a semente que está em você? Então, não vou te chamar mais de pessoas, vou te chamar de solo. Solo. A semente está caindo aí? Isso eu tenho certeza. Mas você está preparado, solo? Ou está cheio de pedrinhas aí que precisa ser tirada? Está cheio de espinho que precisa ser tirado. Se tiver, vai começar a cair por terra em nome de Jesus. Você pode falar amém? Porque pode ter. Mas tem que ser arrancado. Amém, amados? Em nome de Jesus. E um dos fatores que mais prejudica a nossa vida, das coisas que mais pioram o nosso solo, não vai dar para falar muitas coisas, mas quero bater em um fator, é a falta de humildade.
que muitas vezes tem impedido a igreja de viver o propósito de Deus na terra. Tem impedido os solos de dar fruto. A nossa falta de humildade, ela é um fator decisivo que nos prende à imaturidade. Quando nós não temos humildade, nós continuamos imaturos. Podemos ter 40, 50, 60 anos de idade, vamos continuar imaturos. Muitos de nós continuamos dentro da igreja, uma falta de humildade tremenda. Dessa forma nós não conseguimos produzir. Então você pode falar assim, pastora, o que é humildade? E eu sempre gosto de falar uma coisa dizendo que ela não é, que eu acho que fica bem claro. Humildade, para quem não sabe, que há uma confusão. Você pode falar assim, nossa, mas não há não. Há muita confusão ainda na nossa cabeça sobre o que é humildade. Humildade não é, nunca foi e nunca será pobreza financeira, falta de dinheiro. A pessoa que não tem dinheiro, a gente costuma falar assim, ai, é humilde. Não. Humildade não tem nada a ver com a tua conta bancária. A pessoa é humilde porque ela é pobre. Não. E tem muito pobre de maré de si, que é muito contrário de humilde. Ele é soberbo e arrogante. E existe muito rico financeiramente, dizendo que é humilde. Humildade não tem a ver com dinheiro e conta bancária. Tem a ver com estado de coração. É diferente. O pastor está muito confuso esse negócio. Não está, não. Presta atenção no que Deus está ministrando no seu coração. Muitas vezes nós confundimos. E se nós queremos produzir, queremos ser solo fértil, nós vamos ter que entender o que é humildade. E não só entender, mas viver como servos do Senhor humildes. Posso ser rico e ser humilde? Você não só pode, como deve. Por favor, seja muito rico, mas continue sendo humilde. O que não é humildade? Humildade não é autodepreciação. Muita gente tem muitas qualidades. Muitas, nós temos qualidades. Eu tenho qualidades, você também. As tuas qualidades às vezes são diferentes das minhas, mas eu tenho qualidade, você também. E muitas vezes nós achamos que humildade é a gente achar que a gente não tem nada. A gente não é nada. Até dei um exemplo hoje de manhã aqui da Joyce. Não vou te pegar de novo, Joyce. Agora eu vou dar um outro exemplo. Vou pegar alguém daqui, porque vocês conhecem. Vou pegar o pastor Diego, que é bem conhecido. Ele deve estar por aí. Não estou visualizando, mas ele está. Eu vou dar um exemplo. A pessoa... Gente, o pastor Diego não é assim. Só vou dar esse exemplo. Para que vocês entendam que muitas vezes a gente, para mascarar uma falta de humildade, a gente começa a se desmerecer. Eu venho aqui e falo, nossa, pastor Diego, é tão lindo a forma de você tocar, a tua forma de ser espontâneo, né? Canta, ai, é tão lindo, eu gosto tanto. Parabéns, continue assim. Aí ele fala assim para mim, não, eu não canto nada não. Vixe, eu sou terrível. Eu não sei nada. Nossa, eu não sei fazer solo, não sei fazer nada. Eu não sei. Ah, eu sou um coitado. Eu posso entender isso como uma pessoa humilde. Nossa, como que ele é humilde. Não, ele não está sendo humilde. Ele está apenas se desvalorizando. Humildade não é você dizer, não, eu não sou. Humildade é você reconhecer que você é, porém, a glória não é tua, a honra não é sua. Ele pode muito bem dizer assim, obrigado, pastora, glória a Deus, eu estou tocando assim porque Deus é bom e Deus tem me capacitado. Eu agradeço a Deus porque um dia eu não sabia nada, mas eu me esforcei.
e o Senhor me capacitou. Glória a Deus. Aí você pode falar assim, ai, né, que exibido. Não. Não. Alguém te elogia porque você trouxe uma mensagem poderosa e você fala assim, não, eu não prego nada. Ai, eu não canto nada. Você faz qualquer outra coisa, a pessoa te elogia e você fala, não. Você está dizendo que você não. E você é. O problema é quando nós não reconhecemos o porquê nós somos. Alguém pode elogiar uma mensagem que você, o Douglas, qualquer outra pessoa trouxe aqui e você dizer, glória a Deus, essa mensagem realmente é uma bênção, porque foi dada por Deus. Você não está deixando de ser humilde, você está reconhecendo a fonte que te deu aquela mensagem. Você entende que humildade, você pode receber o elogio. Você não pode achar que você é o super poderoso porque você recebeu aquele elogio. Mas você reconhece, se é o caso aqui ministerial, nós reconhecemos que nós estamos aqui por graça e misericórdia, porque Deus realmente nos dá revelação, porque poder e capacidade para estar aqui nós não temos não. Não temos, mas Ele nos dá. Vou dar 2 exemplos bíblicos. Um dia Deus olhou para um homem chamado Moisés e falou assim, Moisés, vem cá. Estou dizendo com as minhas palavras, vem aqui porque eu quero te usar. Eu quero que você vá lá no Egito, tira aquele povo da escravidão e leva para a terra prometida. Moisés olhou para dentro dele e falou, Senhor, né? Não dou conta, não posso. Mas o que é, para quem consegue entender, que realmente ele não pode, mas tem alguém que através dele pode. Daí a pouco nós vemos Moisés fazer o quê? Não, Senhor, eu não posso, mas eu vou. O dicionário Aurélio diz, um dos significados de humildade é submissão. Interessante isso, né? Quando eu me deparei com ele, falei, meu Deus, submissão. Moisés, ele sabia que ele não podia, porém, ele até deu desculpa, Senhor, não sei falar, não consigo. Mas naquele momento Deus falou assim, ei, eu vou estar aí com você. Sou eu que vou fazer através de você. Ele se submete. Ele tem a humildade de reconhecer que ele não pode, mas tinha alguém nele que podia. Quantas vezes Deus já falou assim, Carla, faz isso. E eu falo, Senhor, eu não posso não. E Deus fala assim para ele, para mim, eu sei que você não pode. Eu estou te chamando porque eu sei que você não pode. Mas não é você, eu só quero usar a tua vida, porque quem vai fazer sou eu. Eu tenho certeza que muitas vezes Deus já falou isso para você. E você falou, Senhor, não posso não. Mas o Senhor está te chamando exatamente porque você não pode. Porque Deus não chama pessoas que podem, Deus chama pessoas que não podem e as capacita. E enche do Espírito Santo e faz elas irem na força do poder dele. E aí nós começamos a fazer não porque nós podemos, mas porque ele pode através de nós. Amém? Isso é maturidade. Reconhecer que nós não podemos, mas temos a humildade de reconhecer que ele pode e nos submetemos. Humildade é submissão. Humildade é reconhecer que alguém pode e nós nos submetemos a essa voz. Gideão foi a mesma coisa. Um dia, Deus chama um homem, lá no livro de Juízes, você pode ler. Deus chama Gideão e fala assim para ele, Gideão, eu quero que você tire esse povo das mãos dos midianitas. E o que acontece? Gideão fala, eu sou a minha tribo aqui, o meu povo é o menor. E eu sou o menor da minha casa. Então ele era o menor dos menores. Aí Deus, através do anjo, fala assim, eu sei de tudo isso. Porém, eu estou falando para você ir porque você não vai na tua força, você vai na minha força. E Gideão então faz o quê? Se submete. Eis-me aqui, Senhor. E foi. O Senhor está nos chamando para esse tempo de reconhecermos e não nos desmerecermos, porque Ele está em nós. Então nele nós podemos. Nele nós podemos. A igreja sempre está assim. Ai Deus, não posso não consigo não. Numa falsa humildade.
Diga assim: eu posso sim, eu consigo sim. E isso não está dizendo que você é soberbo. Você está reconhecendo que você pode sim, você vai sim, você consegue sim, porque Ele está em você. Diga amém. E quando Ele está em nós, irmãos, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. As nossas incapacidades vão embora. Moisés não sabia falar e Deus manda alguém para ajudar. Gideão se achava o menor de todos e Deus capacita. E Deus está fazendo isso hoje. Diga amém. É na minha vida e na sua vida. Humildade é submissão, então se submeta. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Tem uma outra colocação, né? Agostinho, ele traz algo sobre humildade que também é maravilhoso. Eu quero fazer uma reflexão a respeito disso. Ele diz assim: humildade não é pensar menos de si mesmo. Presta atenção. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Ai, não sou nada. Não é isso. Ele diz: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Se você não entendeu, eu vou repetir, porque isso é muito forte. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Sabe por que nós não somos humildes? Porque nós só pensamos em nós. Eu, coitadinho de mim, eu não tenho nada, eu não posso nada. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. O que estou querendo dizer com isso? Humildade, então, nós olharmos para o outro. A palavra humilde no grego significa preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros. Gente, isso é muito forte. Então, se eu sou humilde, eu me preocupo com o outro. Eu paro de me preocupar só comigo. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com você. Estou dizendo que você não pode se preocupar só com você. Humildade significa eu apoiar o outro, eu contribuir na vida do outro. Eu não me lembro agora quantas passagens no Novo Testamento, só no Novo Testamento tem de uns para com os outros. Ore pelo outro, evangelize o outro, fale uns aos outros. Quando nós estamos num processo de maturidade, nós trabalhamos para nós, mas nós conseguimos olhar para o outro. Essa é a base da igreja. Essa é a base da nossa igreja. Essa é a base da igreja em célula. Uma igreja que não pensa somente em si, mas ela pensa também no outro. Não precisa me responder. Você tem a capacidade, você já tem esse compromisso de pensar no outro? Sabe por que nós trabalhamos em célula? E estamos aí arduamente tentando equipar os crentes para que as células realmente sobrevivam, para que um ajude o outro. No pequeno grupo nós temos a possibilidade de olhar aquelas pessoas e ajudar uns aos outros. Não é em vão, não é para fazer para concorrência, para moda. É para que nós venhamos a realmente viver a maturidade do Senhor Jesus. A maturidade significa andar em humildade. E humildade significa, entre outras coisas que já falamos, pensar no outro. Olhar o outro. O orgulho nos impede disso. O orgulho nos impede de olhar o outro. Porque nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas e com todos os nossos problemas que nós temos dificuldade de pensar no outro. E o Senhor está nos chamando a ouvir o que o versículo aqui diz, no último versículo que nós lemos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que o Senhor está falando para a igreja. Então nós temos que ter a capacidade de viver a humildade. Não a humildade que, eu sou pobrezinho, eu não tenho dinheiro, eu sou tão humilde. Nem aquela humildade, eu não sei nada, eu não posso nada. Mas a humildade com a essência da palavra. Eu posso porque Ele está em mim. Eu sei porque estou sendo capacitado pelo céu. E a humildade de poder olhar para o outro e contribuir
na vida do outro. Estou falando de contribuição, muitas vezes pode estar ligando isso a dinheiro. Não é isso. Contribuir é você pegar na mão daquele que está chorando e falar assim: olha, não posso fazer nada pelas suas lágrimas. Você está chorando, mas eu pelo menos vou enxugar as suas lágrimas. Vou dar o meu ombro aqui para você chorar e vou orar pela tua vida. Pegar aquela pessoa que não sabe para onde ir e dar um conselho para ela. Isso é humildade. O humilde, ele tem uma característica muito importante. Ele ouve. O humilde, ele ouve. E ele, com esse ato de ouvir, ele cresce. Não é poucas as pessoas que nós vemos dentro da igreja estagnadas, que pararam de crescer, exatamente porque pararam de ouvir. Presta atenção. Não são poucas as pessoas dentro da igreja que pararam de crescer, porque pararam de ouvir aquilo que o Senhor está falando e colocar em prática aquilo que o Senhor está falando. Por que estou falando isso? Nós vemos as pessoas, muitas vezes os novos convertidos, aquelas pessoas que estão chegando à igreja, crescendo muito mais rápido do que aqueles cristãos que estão aqui há 10, 15 anos. Não todos. Nós não vamos generalizar. Mas nós vemos às vezes um crescimento muito rápido das pessoas que estão aqui na igreja, chegando agora. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando estão prontas para ouvir. Elas vêm para o culto e elas ficam conectadas aqui. Elas querem ouvir. Não interessa se é a Carla, se é o Luiz, se é o Diego, quem que está pregando. Ela quer porque ela entendeu que não é a carcaça, é Deus falando. Então ela está pronta para ouvir. E muitas vezes nós que já estamos dentro da igreja há muito tempo, a gente chega e fica medindo o que a pessoa está pegando. A pessoa pregou ali 50 minutos. Deus falou ali 50 minutos, mas teve 2 minutos, 3 minutos da mensagem que não foi legal para ela. Nossa, mas falou aquela frase, eu não gostei. A pessoa que é humilde, ela pega os 2, 3 minutos, a hora que ela sai do culto e joga na lixeira. Porque ela entendeu que a Bíblia diz: retém o que é bom e descarta o que não foi bom para você. Mas a pessoa que não é humilde, ela troca. Ela diz que toda a mensagem não foi boa, porque teve 2 minutos que Deus não falou com ela. Gente, humildade é reconhecer que Deus em algum momento está falando comigo. Eu estou aqui falando, vou falar 40 minutos mais ou menos. Nem tudo é para você, mas alguma coisa Deus está falando com você. Às vezes a mensagem não falou com você, mas aquela música que o pastor tocou, aquela música que a Joyce cantou com o Éder, Deus ministrou profundamente no seu coração. É o momento em que nós paramos para ouvir o que Deus quer ministrar na nossa vida. Por que nós não crescemos? Porque nós não temos mais a sensibilidade de sentar e ouvir. A impressão que nós mais velhos de igreja, de cristianismo temos, que nós já aprendemos tudo. Isso é falta de humildade. Já sei tudo. O pastor Josué Gonçalves fala algo assim que isso mexe muito, sempre mexeu muito comigo. Aquele que não senta para ouvir, não se levanta para ensinar. E está dizendo, diz 20, 30 anos, 50 anos de ministério. Se um dia eu achar que já sei demais, eu que fique sentada, porque eu não presto mais para falar nada para ninguém. Porque a primeira coisa para quem quer crescer é ter a capacidade de ouvir. Eu já toco, já faz 10 anos. Então não preciso ficar ouvindo o que o meu líder está falando. Perdeu a capacidade de crescer. O ouvido já está. Não vai amadurecer nunca. Não vai amadurecer. Capacidade para ouvir. Irmãos, o apóstolo Paulo, o maior de todos os homens, que levou o evangelho, que abriu igrejas, fez e aconteceu. Em determinado momento da vida dele, ele traz algo para o nosso coração assim que é muito interessante. Filipenses 3,12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para a que também fui conquistado
por Cristo Jesus. Ou seja, no final da vida de Paulo, ele está dizendo assim para nós. Ele admitia: eu ainda tenho que aprender. Eu tenho que parar para ouvir. Eu tenho que sentar, ouvir e reter o que Deus está me falando. Aí eu te pergunto, por que nós não queremos mais ouvir? Não estamos dispostos a aprender. Queridos, Deus está dizendo ao nosso coração: senta e ouça. Deus pode te levar a experiências incríveis nos lugares mais improváveis. Quando nós estamos sensíveis a ouvir, uma vez aconteceu isso comigo, numa briga de cachorro, Deus fala com você. Irmãos, é sensibilidade ao que Deus está falando. Uma vez meus cachorros estavam brigando e Deus falou profundamente naquele momento. Satanás faz isso, ó. Eu fiquei chocada naquele momento. Eu ouvi Deus falando através... Você pode falar: pastor, você está ficando louca? Não, irmãos. Deus vai falar com você quando você vê um passarinho. Deus vai falar para você quando você estiver atravessando a rua. Só que nós temos que ter a sensibilidade de querer ouvir o que Ele está ministrando. Aquele irmãozinho mais no teu pensamento, mais insignificante da igreja, chega que te dá uma palavra e é Deus falando. Não que ele seja insignificante, mas muitas vezes nós achamos, porque não existe pessoa insignificante. Deus usa pessoas e lugares improváveis para falar conosco. Só que nós temos que ter a sensibilidade para ouvir. A palavra de Deus, ela é muito clara. E só vai ter maturidade quem estiver pronto para ouvir. Porque que muitos cristãos que estão dentro da igreja há muito tempo não querem mais crescer, não conseguem mais crescer porque não querem mais ouvir. Eles ficam andando para o culto, vai no banheiro 300 vezes, não tem a capacidade de sentar. Cuidado, é o próximo passo para você apodrecer, porque quem não amadurece, apodrece. Nós já falamos sobre isso em outros temas anteriores. Para encerrar, o pessoal do louvor que já e se ajeitando aqui pode. Vou dar mais um outro exemplo para nós encerrarmos a respeito desse tema, que é muito importante. O humilde ouve. E tem que ser assim. Antes de você ser usado por Deus, você tem que ouvir Deus. Em Levítico, no capítulo 8, versículo 23 e 24, nós vemos a consagração dos sacerdotes. Isso já não existe mais hoje. Mas hoje nós somos sacerdotes. Amém? Todos nós somos usados por Deus para ministrar nessa terra, eu e você. Naquela época, quando o sacerdote ia ser consagrado para ser usado por Deus no templo, existia uma consagração com sangue. Existia um ritual todo, mas eu não vou falar sobre todo o ritual. Mas existia uma consagração que ele tinha que ser ungido no ouvido, na mão e no pé. E era nesta ordem. Para ser usado para a obra do Senhor, o sacerdote tinha que ter o ouvido ungido, a mão ungida e o pé. Você pode falar por quê? O ouvido estava dizendo: eu vou te ungir para você me ouvir. A mão simbolizava ações e obras. E os pés significavam caminhos e decisões. Então, antes de fazer as ações e tomar decisões, ele precisava ouvir. Entenderam ou não? O sacerdote precisava ser ungido no ouvido, na mão e no pé. Mão significa ação, pé significa decisão e ouvido, direcionamento. Então, para ele fazer alguma coisa, para ele tomar alguma atitude, ele tinha que ouvir o que Deus estava falando. Hoje nós somos os sacerdotes. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, tomar qualquer decisão, você precisa ouvir Deus. Você tem a sensibilidade, a humildade de ouvir Deus falar? Se não tem, o Senhor vai te ungir hoje. E teus ouvidos serão abertos. Muitas vezes a tua esposa está falando e você está aí. E é Deus falando na boca dela. Às vezes o teu esposo está falando e você não quer ouvir. Mas é Deus falando.
Às vezes o teu filho está falando e você não está querendo ouvir. O Senhor vai hoje ungir teu ouvido para que você ouça o que o Espírito está ministrando na sua vida. E você cresça, amadureça e chega à excelência. Porque sabe quando você vai produzir? Quando você ouvir. Porque aí o seu solo vai ser fértil. Quem está entendendo, diga amém. Antes do Senhor te usar para qualquer outra coisa, você precisa ter o direcionamento dele. Senão você vai fazer um monte de coisa e não vai dar em nada. Vai tomar um monte de decisões, todas erradas. Porque você não tem a capacidade e a humildade de ouvir. Ouça o que Deus está falando. Deus pode falar aqui na igreja, mas também pode falar em outros lugares. Só que também tome cuidado. Porque a gente fica procurando e o Senhor está nos direcionando. Cuidado. Você pode ficar de pé?